Graças a Deus. Eu esqueci de destacar a presença do Wagner e da Lília. São pessoas especiais para a gente, eles sabem disso, não precisa nem falar, né? E é o contador da nossa igreja, né? São os contadores, né? Glória a Deus, que bênção poder tê-los aqui, viu? Nós vamos passar este momento ao período de consagração ao ministério, como nós vínhamos anunciando que hoje nessa festividade, aproveitando a festa dos jovens, estaríamos consagrando algumas pessoas ao ministério. E eu quero convidar essas pessoas aqui à frente. Eu quero começar primeiro por aqueles que vão ser consagrados ao diaconato. Quero chamar aqui à frente o irmão Robson. E quero chamar também a irmã Lucy e a irmã Maria Aparecida. Eu gostaria que eles ficassem aqui à minha direita. Esses irmãos, eles cumpriram o período probatório que a nossa Constituição determina para que possam ser experimentados, para depois serem aprovados e serem consagrados. Irmão Robson, irmã Lucy e a irmã Maria Aparecida. E eu quero chamar aqui à frente também o diácono Enéas, que estará sendo consagrado ao presbitério. Gostaria que ele viesse aqui à frente, ficasse aqui à minha esquerda. E para missionárias, eu quero chamar aqui a minha esposa, a Euseli. Glória a Deus. Aí, ó. Graças a Deus. E a irmã Simone, a esposa do diácono Enéas. Glória a Deus, amém. Essa Simone. Que a torcida, vê se pode, isso. Pode ficar aqui em cima, é melhor. Não, fique aqui em cima, isto. Pode chegar para cá, ótimo, ótimo. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, eu quero ser bem breve, não vamos tomar muito tempo, não. Mas eu quero usar os textos que a palavra de Deus nos diz, como exemplos para a consagração. O primeiro está em Atos capítulo 14, versículo 23. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos começar por Atos capítulo 6. Eu quero ler primeiro sobre os diáconos, vou falar um pouco sobre os diáconos e depois nós vamos falar sobre presbítero e missionários. Atos capítulo 6, a partir do versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3, que nos diz assim a palavra de Deus: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui é a instituição do diaconato. Os apóstolos, após começarem a igreja, eles então viram a necessidade de que tivesse algumas pessoas ou um grupo de pessoas para cuidar de servir as mesas. No caso aqui, era atender às necessidades das viúvas. E escolheram então esses irmãos que foram consagrados neste dia. E aí vem o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele vem e dá alguns conselhos para os diáconos. E eu quero deixar aqui esses conselhos para o Robson, para a Lucy e para a Mancida. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a seguir, que diz assim: Do mesmo modo, os diáconos sejam ou devem ser homens de palavra e sérios,
sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Homens de palavra. Isto é, que as pessoas sabem que aquilo que aquela pessoa fala é verdadeiro, que vai cumprir o que está falando. Não é pessoas de duas palavras. E ele continua dizendo assim: nem devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa, irmão Robson, e ser capaz de governar bem. Oi? Duas não dá. Até perdi a leitura aqui, ó. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. O ministério diaconal é fundamental. É um ministério que tem o mesmo valor, a mesma importância que o ministério da palavra, que são os presbíteros, pastores. E é por isso que foi separado então as funções para que os apóstolos ficassem no ministério da palavra e os diáconos pudessem cuidar de servir. E hoje nós estamos tendo aqui 3 irmãos que estarão sendo consagrados ao diaconato. Aqui fala da esposa do diácono. Então a responsabilidade dobrou, Luci, porque você vai ser também consagrada à diaconisa. E o Robson, se é para a esposa, também é para o esposo, né? Não pode ser falador, precisa diminuir essa conversa, você está falando muito. Glória a Deus. É bom a gente brincar com quem é o contrário, né? Porque aí já não tem nenhum problema, né? Precisa beliscar para falar. Graças a Deus. Agora eu quero tratar um pouco sobre os presbíteros. Eu quero começar com o texto de Atos, capítulo 14, versículo 23. Atos 14, versículo 23. E depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 4, e depois nós vamos voltar para Timóteo também. Primeiro vamos ver esses exemplos na palavra de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui nós temos a base para a consagração ao presbitério. O apóstolo Paulo, ele passou por várias cidades e ali estabelecia igrejas e estabelecia homens para cuidar destas igrejas, para pastorear estas igrejas. E ele estabelecia então presbíteros. E aqui em Atos capítulo 14, versículo 23, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso, consagrando presbíteros para cuidar das igrejas. A função do presbítero é a função pastoral, é a função de zelar pelas ovelhas, é a função de ministrar a palavra, é a função de ensinar a palavra. A função do presbítero é a função pastoral. No entanto, nós vamos ver agora em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 4, onde o apóstolo Pedro, ele fala que ele também é um presbítero. Inclusive, também eu sou um presbítero. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar.
Aí vem os conselhos que ele dá como um presbítero a cada um de nós que somos presbíteros e aqueles que vão ser consagrados hoje ao presbitério. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluias. E eu quero ler, então, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Neste capítulo, o apóstolo Paulo trata sobre os presbíteros, depois ele trata sobre os diáconos. Como nós começamos pelos diáconos, nós lemos a parte dos diáconos, agora vamos ler a parte de presbíteros, que ele diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 3 de Timóteo: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja ou presbítero, está desejando um trabalho excelente. O bispo ou presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, viu, Enéas? Deve ter somente uma esposa. E Simone e Euseli, um só marido para vocês, que é o contrário, né? Ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. Hoje parece que é tão difícil a gente ter essa questão, né, de hospedar as pessoas, mas tem que ser hospitaleiro. Esta é uma das qualidades do presbítero, ou bispo, ou pastor. E ele continua dando orientação a nós, dizendo assim: e ter capacidade para ensinar, isto é, ter a capacidade de pegar a palavra de Deus e ensinar o povo, orientar o povo. 1 Timóteo capítulo 3, agora o versículo 3, que diz assim: não pode ser chegado ao vinho, nem briguento. Viu, Enéas? Tem que parar as brigas. Mas deve ser pacífico, precisa acalmar um pouco mais, Enéas. E calmo. Não deve amar o dinheiro, né, nem o sítio. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo ou presbítero não deve ser alguém convertido há pouco tempo, isto é, não pode ser um novo convertido. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo ou presbítero seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. A gente fica um pouco preocupado vivendo esse período em que estamos vivendo, onde as pessoas não valorizam muito os ministérios e a responsabilidade que cabe a cada um. Algum tempo atrás, quando a gente dizia assim, eu sou um evangélico, a gente tinha crédito, e eu sei de histórias que compraram em lojas grandes e compraram ali sem ter o dinheiro no momento, porque quando se falava que era crente, era sinônimo de confiança, pessoa que realmente era sincera, era pessoa que cumpria com seus deveres. E quando falava que era um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, então tinha muito mais créditos. Mas hoje me parece que as pessoas estão perdendo a moral, perdendo os valores. E a gente vê aqui o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: olha, a gente precisa ter o respeito também dos de fora. As pessoas lá de fora têm que nos olhar e nos considerar como ministros do Evangelho. Saber que ali naquela casa mora um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, igreja? Hoje em dia parece que está meio difícil estas coisas.
Nós precisamos inverter isso daqui, precisamos conquistar a confiança das pessoas para podermos falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Amém? Eu falei dos diáconos e presbíteros, das missionárias, eu quero ler apenas o que a nossa Constituição diz, porque é a mesma coisa que nós falamos aqui dos presbíteros. Na Constituição do Avivamento Bíblico, que está valendo de 2012 a 2016, trata aqui na página 82 sobre as missionárias. E aí diz assim: as missionárias podem servir com tempo integral ou parcial. As mesmas serão consagradas no mesmo molde dos presbíteros. Por isso que eu coloquei elas aqui. A nossa Constituição, a nossa igreja, não trata de presbíteras, porque até o nome não ficaria conforme a língua portuguesa. Mas acabou se dando um outro nome ao mesmo cargo que a mulher exerce, que é chamado de missionária. É apenas um título diferente, mas é a mesma função, então elas são consagradas no mesmo molde dos presbíteros, podendo atender à ministração das ordenanças de Cristo, isto é, ceia do Senhor, batismo e a celebração de solenidades da igreja, quando forem designadas pelo pastor. Simone e Uzeli, quando forem designadas pelo pastor. A missionária local é equiparada ao presbítero, será consagrada no campo eclesiástico após a aprovação do conselho do campo e atuará auxiliando na implantação de programas e instituições, sendo devidamente nomeada pelo conselho do campo, com ciência do conselho regional ou diretorias gerais. Então, as missionárias, eu só quis ler aqui, porque é uma coisa assim até um tanto nova na nossa denominação, e algumas pessoas talvez ainda não sabiam de como funciona as missionárias. As missionárias, na verdade, exercem a mesma função de um presbítero, né? Aquilo que a nossa denominação considera como pastor, as mesmas funções pastorais exercem. E talvez vocês estão vendo aqui a Euseli, e talvez alguns que a chamam já de pastora ou pastorina, como alguns gostam de chamá-la, estão talvez até admirados, pensando, mas a Euseli já não era pastora? Não era. No entanto, a nossa igreja não tem esse título de pastora, no entanto, só tem o título de missionária. E já era para ela ter sido consagrada há um tempo atrás, mas ela vinha relutando, e até que então o Espírito Santo nos conscientizou, e eu disse a ela, olha, a importância de você ser consagrada, porque você está sempre à frente, liderando, até nos cultos, até na igreja, até também nesses grandes eventos de mulheres, e eu até usei o exemplo agora desse congresso que teve, falei, você vai estar lá à frente de toda essa multidão de mulheres, mas de repente, se você precisar que alguém seja ungido com óleo, você vai ter que chamar uma outra pessoa para ungir com óleo a pessoa, porque você não é consagrada. Então, você já exerce a função, eu disse para ela, você já exerce a função e você só precisa ser consagrada. E aí então, ela foi conscientizada sobre isso, já tinha o tempo, fez a prova, o Enéas passou com 9,5, nesta prova, que foi feita agora dia 17 de abril, a Simone com 9 e a Euseli com 9,5, e estão aptos. O conselho do campo, o conselho da congregação também já os aprovou para exercer o ministério, para a glória de Deus. E também os diáconos, da mesma forma, os conselhos já aprovaram os seus nomes, e eles estão aqui para serem consagrados ao Senhor Jesus, para exercerem o ministério. Agora vem só uma orientação para a igreja, que todos os considerem como ministros do Evangelho. Amém? Que respeitem, que honrem, né? Que até os chamem pelo título presbítero Enéas a partir de agora, né? Até agora ele estava exercendo, era consagrado ao diaconato, mas a partir de agora ele está sendo consagrado ao presbitério. E a partir desse momento ele é um presbítero, que na linguagem das outras denominações
é o pastor. É equiparado ao mesmo nível do pastor da Igreja Batista, do pastor da Igreja do Nazareno, da Quadrangular, enfim, é a mesma função, só que com títulos diferentes, que a nossa denominação colocou estes títulos, que é o presbítero. Então nós podemos o chamar de presbítero, e a Simone e a Euseli, a partir de agora, honrá-las como missionárias. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero convidá-los a ficarmos em pé e quero convidar aqui à frente os pastores presbíteros para que nós coloquemos as nossas mãos sobre esses irmãos e que a gente venha consagrá-los. Eu quero primeiramente que os diáconos agora dobrem os seus joelhos e nós estaremos orando, consagrando eles ao diaconato, primeiramente a isso, e depois nós vamos pedir para que os presbíteros estejam dobrando os seus joelhos e nós estaremos orando por eles, os consagrando. Para mim é uma honra, um privilégio ver pessoas que a gente tanto ama, tanto quer bem, né? E a gente podendo consagrá-los, e até mesmo a questão do ministério da palavra, isto é um privilégio muito grande para nós. Eu quero que vocês estendam suas mãos em direção aqui à frente, abençoe esses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Vamos consagrar agora os diáconos e depois vamos consagrar os presbíteros. Pai, meu Deus querido, nós estamos aqui neste momento de consagração. Aqui estão, Senhor, esses homens e essas mulheres que aceitaram trabalhar, ó Deus, no teu ministério. Senhor, estamos neste momento consagrando, assim como Pedro fez ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, orando, consagrando ao diaconato. Estamos consagrando neste momento, Senhor, o irmão Robson, a irmã Luci, a irmã Cida, ao diaconato. Senhor, nós estamos agora abençoando eles, para que eles possam exercer este ministério brilhantemente. Capacita eles, encha-os de poder, de unção e de graça, reveste o Senhor com a tua unção, capacita eles, que eles possam exercer esse ministério brilhantemente, para a honra e glória do teu santo nome. Que nos momentos de dificuldades o Senhor seja com eles, Pai, que em nenhum momento sequer eles venham desistir, desanimar. Meu Deus, coloca a tua unção na vida deles agora, Senhor, e com esta oração nós os declaramos consagrados ao diaconato. Em nome do Senhor Jesus, os abençoamos para exercerem este ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Glórias a Deus, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Robson, Luci e Mancida, como autoridade constituída por Deus nesta região, e agora como estamos tratando de campo nesse campo, eu os declaro consagrados ao diaconato e capacitados para exercer esse ministério, que vocês possam exercer com alegria, com honra, valorizem e exerçam com muito prazer, em nome do Senhor Jesus. Parabéns. Glória a Deus, parabéns a você. Glória a Deus, parabéns a você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem aqui agora. Eu quero chamar o Enéas, a Simone e o Zeli para virem aqui mais ao centro. Vocês, os diáconos, podem ficar ali naquela parte ali para ter espaço para eles virem aqui. Quero convidar vocês a dobrarem os seus joelhos. Oh, aleluias. Eu quero convidar a igreja a estender as suas mãos em direção aqui à frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o teu nome para sempre, Deus. E assim como a palavra de Deus nos ensina para ungirmos com óleo, e nós estamos agora neste momento consagrando, vou pedir para que o presbítero Antônio Correia, como nosso ancião aqui nesta noite, vai ungi-los com óleo, e nós, pastores, presbíteros, vamos colocar nossa mão sobre eles e transferir esta unção ministerial sobre a vida deles. Coloque as mãos sobre eles, os consagrem agora, que esta unção que há em nossas vidas, assim como havia na vida de Moisés, e Deus pegou do mesmo Espírito e colocou sobre aqueles homens para o auxiliar. Senhor, nesta hora nós colocamos as nossas mãos sobre estes homens, este homem, essas mulheres, Pai, para
nos consagrar ao ministério da palavra. Senhor, que esta unção, que essa consagração venha do Senhor. Meu Deus, venha transferir da unção que o Senhor colocou em nossas vidas. Transfira, Senhor, dessa unção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para estas vidas, que eles venham exercer este ministério brilhantemente, com capacidade, com unção, com poder. Que venham, Senhor, ensinar a Tua palavra, que venham orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. Que eles venham, Senhor, receber essa unção, expulsar os demônios, curar os enfermos. Pai, nós colocamos as nossas mãos sobre eles, Pai, e os consagramos, meu Pai, ao ministério da palavra, ao ministério do ensino, ao ministério pastoral. Senhor, consagro agora a Euseli como missionária. Senhor, eu consagro agora a Simone como missionária. Senhor, na autoridade que o Senhor nos constituiu, eu consagro neste momento Enéas ao presbitério. Senhor, que eles venham exercer este ministério brilhantemente. Transfira, Senhor, parte da Tua unção que há sobre as nossas vidas. Transfira para estas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Da mesma forma como eu disse para os diáconos, como autoridade que Deus nos constituiu como superintendente dessa região e também como pastor desse campo, eu os declaro consagrados, presbítero, missionárias, e que vocês possam exercer esse ministério brilhantemente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e que todos os considerem como ministros do Evangelho, e que nunca falte sobre a cabeça de vocês o óleo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja, glória a Deus.